Minha esposa jamais imaginaria que, ao voltar para casa depois de um encontro apaixonado com seu amor platônico, receberia um pedido de divórcio preparado por mim. Agora, ela entra freneticamente no quarto para procurar o relatório de divórcio na estante. No entanto, ao abrir a estante onde o relatório deveria estar, percebe que está completamente vazia. Naquele momento, seus olhos se arregalam em choque. Na vida passada, no dia em que Liu Huyan recebeu sua medalha, ela confessou seu amor pelo médico militar Jiboda diante de todo o país. Se não fosse por Jiboda, eu teria morrido em uma tempestade no mar. Ele é a pessoa mais importante da minha vida. Isso contrastava comigo, o marido legítimo, que, após anos cuidando de seus pais e criando os filhos, fiquei doente devido ao excesso de trabalho. Restava-me apenas um último suspiro na cama. Eu nunca imaginei que, após 20 anos de trabalho árduo, eu não seria digno nem mesmo de um agradecimento dela. As palavras da minha filha foram a gota d'água. Pai, veja como o tio Ji e a mãe combinam. Saia logo e dê o seu lugar para o tio Ji. Fiquei tão furioso que desmaiei de arrependimento. Quando abri os olhos novamente, havia voltado para a véspera da partida de Liu Huyan para sua base de defesa costeira. Desta vez, eu não serei o anônimo que guarda a retaguarda. Quero perseguir meu sonho de voar. Neste momento, no centro de seleção de pilotos da Força Aérea da Região Militar Sudoeste, o comandante me olha com seriedade. Camarada Long, parabéns por passar no teste. Você foi selecionado com sucesso para ser um piloto da Força Aérea. No entanto, ser piloto da Força Aérea não é brincadeira. Mesmo depois de ser selecionado, você terá que passar por um treinamento árduo e longo. Você realmente pensou bem nisso? Eu entendo a hesitação do comandante. E meus olhos brilham com determinação. Comandante, meu pai foi um dos primeiros pilotos de caça do nosso país. Não vou decepcionar o espírito da minha geração. Nunca desistirei no meio do caminho. O comandante se convence. E acena com a cabeça em aprovação. Muito bem, camarada Long. A propósito, Huyan concorda com isso. Meu rosto escurece. E um sorriso amargo surge no canto da minha boca. Ela deve estar ansiosa para que eu vá embora. Afinal, na vida passada, Liu Huyan deu a única vaga de acompanhante militar ao médico militar Jiboda. Nos 20 anos seguintes, ele só voltou 2 vezes, uma quando nossa filha se tornou adulta, e outra quando ele foi condecorado com a Ordem 8 de agosto. Eu pensei que, por ter cuidado de toda a casa sozinho por 20 anos para que Liu Huyan pudesse se concentrar em sua base de defesa costeira, e por ter ficado doente na cama por causa disso, Liu Huyan mencionaria meu nome na cerimônia de premiação. Mas, para minha surpresa, Liu Huyan só tinha olhos para Jiboda, esquecendo-se completamente do meu sacrifício. Até mesmo minha filha, que criei com tanto esforço, achava que Liu Huyan e Jiboda combinavam mais, e que eu estava ocupando o lugar deles. Naquele momento, percebi o quão ridícula tinha sido minha vida. Para o bem desta família, abandonei meu sonho de voar e trabalhei duro a vida toda. Em troca, recebi a indiferença da minha esposa e a aversão da minha filha. Felizmente, tenho a chance de recomeçar. Desta vez, serei a águia que voa no céu. Viverei minha própria vida. Depois de entregar o formulário de inscrição, peguei minha bicicleta e pedalei em direção ao pátio. Na esquina, esbarrei em 3 pessoas que vinham na direção oposta. Liu Huyan e Jiboda estavam de cada lado, segurando nossa filha Yuei, que estava tagarelando alguma coisa. Jiboda sorriu e bagunçou o cabelo dela. Liu Huyan olhou para os dois com carinho, com um sorriso leve no rosto. Os 3 pareciam uma família feliz. Quando Liu Huyan me viu, seu rosto imediatamente se fechou. Onde você estava? Como você pode deixar Yuei sozinha no posto de saúde? Talvez por ter apenas 6 anos. Yuei, que estava conversando animadamente com Jiboda, parou imediatamente e virou o rosto, bufando. Apertei meus dedos com força, reprimindo a amargura em meu coração. Yuei não queria que eu ficasse com ela. Ela disse que só queria que o Dr. Ji cuidasse dela. Antes de Jiboda partir com Liu Huyan, Yuei já gostava muito dele. Eu achava que era porque Jiboda era gentil com as crianças, e por isso Yuei queria ficar com ele. Mas, para minha surpresa, Yuei queria que Jiboda fosse seu pai. Desta vez, ela não precisa mais ser hipócrita. Em 15 dias, seu desejo poderá ser realizado. Ao ouvir isso, Liu Huyan não apenas não suavizou sua expressão,
mas franziu a testa. Crianças fazem birras e dizem coisas tolas. Você também vai se importar com isso? Olhei para Yue, que segurava firmemente a mão de Jiboda. Seu rostinho infantil estava cheio de cautela em relação a mim, seu pai. Como se ela temesse que eu atirasse dos braços de Jiboda no segundo seguinte. Na vida passada, eu nunca prestei atenção à dependência de Yue por Jiboda em suas palavras. Eu achava que, não importa o que Yue dissesse, eu, seu pai, seria o mais importante em seu coração. Mas agora sei que no mundo das crianças, não existe a palavra hipocrisia. Tudo o que ela diz é sincero. Jiboda se agachou e apertou o rostinho de Yue, fingindo ser sério. Yue, não pode ficar com raiva do papai. Papai te cuidar é muito difícil. Yue fez beicinho, com a voz cheia de má vontade. Mas eu não estava falando por raiva, eu só quero que você fique comigo, não quero o papai. Olhando para os olhos marejados da filha, Liu Huyan franziu a testa, e seu olhar para mim revelava insatisfação. Como você é esse pai? Que fracasso, devia se importar mais com a filha. Yue concordou repetidamente, mamãe está certa, papai não se importa nada com você. Ouvindo as palavras idênticas da mãe e da filha, meu coração apertou e o arco dos meus lábios mostrou alto desprezo. Depois que Yue nasceu, Liu Huyan estava ocupada com missões e sempre fui eu quem cuidou da criança sozinho. Cuidei de cada detalhe da vida de Yue. Quando Yue estava doente, eu fiquei a noite toda ao lado da cama. No aniversário, fui eu quem fiz o bolo com minhas próprias mãos. Quando ela era exigente com a comida e estava desnutrida, fui eu quem pensei em maneiras de transformar os alimentos que ela não gostava em novos pratos, cada detalhe, todos revelando que eu tinha dedicado muita energia a Yue. Mas, no final, na boca dessa mãe e filha, eu me tornei um pai fracassado. Então, o que vocês querem fazer? Vou embora em 15 dias, não quero mais discutir com essa mãe e filha. Liu Huyan estava prestes a se irritar, repreendendo minha aparência indiferente, mas foi puxada pela manga por Jiboda. Ela disse com um olhar de culpa, Huyan, a culpa é toda minha, não brigue com Altian. A raiva no rosto de Liu Huyan desapareceu instantaneamente, e ela rapidamente confortou Jiboda. Não é culpa sua, você ajudou a cuidar de Yue, eu deveria te agradecer. Yue também se jogou nos braços de Jiboda. Tio Jiboda, tudo o que eu disse é verdade. A professora disse que as crianças não podem mentir, eu absolutamente não menti. É tudo culpa do papai. Você é a melhor pessoa do mundo. Liu Huyan olhou para mim de soslaio. Então se virou e caminhou na direção oposta. Jiboda, Yue e eu vamos te levar para casa primeiro. Yue animadamente pegou as mãos dos dois e foi embora. Eu fiquei parado. Olhando para a silhueta feliz dos três, meu coração já estava cheio de amargura. Está a esposa e o filho pelos quais eu me esforcei a vida inteira? Já que eles não gostam tanto, desta vez, eu vou deixar ir. A silhueta dos três gradualmente se afastou, e eu também virei a esquina com minha bicicleta velha. No cartório de registro civil, olá, camarada, gostaria de solicitar o divórcio. O divórcio é raro nesta época, depois de confirmação repetida da equipe, olhando para meu olhar sempre firme. Eles me entregaram o relatório de pedido de divórcio. Contanto que ambos os cônjuges assinem, os procedimentos de divórcio podem ser realizados. Eu o guardei cuidadosamente e voltei para o pátio. Liu Huyan e sua filha ainda não tinham voltado. Entrei na cozinha e preparei o jantar para uma pessoa. Comi silenciosamente, quando terminei de comer e estava lavando a louça. A mãe e a filha voltaram. Liu Huyan olhou para a mesa de jantar vazia e perguntou inconscientemente. Por que você não preparou nosso jantar? Dei uma olhada na barriga redonda de Yue. E respondi calmamente. Vocês não comeram na casa do Dr. Ji. Yue e Liu Huyan sempre foram exigentes com a comida. Mesmo que alguém as convidasse para comer fora, elas nunca comeriam muito. Passei muito tempo pesquisando ingredientes para descobrir o sabor que elas gostavam. Então, não importa o quão tarde elas voltassem. Eu sempre preparava refeições para 3 pessoas, esperando por elas, mas agora parece que, na casa de Jiboda, o problema delas serem exigentes com a comida não existe. Afinal, é a pessoa que a mãe e a filha têm no coração. Comer com ele naturalmente abre o apetite. A expressão de Liu Huyan endureceu. E ela tossiu levemente para explicar. Não era bom recusar o convite do Dr. Ji, ele nos convidou para ficar. Yue então deu um tapinha em sua barriga redonda e murmurou em voz baixa. O tio Jiboda cozinha tão bem. Eu gostaria de poder comer a comida que ele faz todos os dias.
Minhas mãos pararam e uma profunda sensação de fadiga me envolveu. Arrumei rapidamente a cozinha, tomei um banho rápido e me deitei na cama, quando estava prestes a adormecer. Fui puxado para um abraço caloroso. Eu tenho algo para discutir com você. A voz baixa de Liu Huyan me acordou instantaneamente. Sem esperar que eu falasse, a mulher continuou a dizer por conta própria. No próximo mês, vou ser estacionada no Mar do Sul. Haifeng tem apenas uma vaga para cônjuge militar. Eu quero levar Jiboda. Quanto a Yuei, ela ainda é pequena, não ocupa uma vaga. Eu também a levarei comigo. Você cuida dos meus pais no pátio primeiro, e eu virei te buscar quando eu me estabelecer no Mar do Sul. Meu nariz ardeu e minhas palmas se apertaram inconscientemente, em vez de uma discussão. Era mais como uma ordem que não permitia questionamentos. Na vida passada, Liu Huyan disse as mesmas palavras. No começo, eu não entendia por que ela daria vaga de cônjuge militar para Jiboda. Claramente eu era o marido dela. Mais tarde, Liu Huyan explicou que o posto de ajuda ficava em uma ilha remota, sem médicos. Os militares de lá eram frequentemente atormentados por doenças, então ele planejava levar Jiboda consigo. Depois de uma intensa luta psicológica, eu ainda concordei, mas o único pedido era deixar Yuei. As condições de vida na ilha eram difíceis. Liu Huyan estava ocupada com os negócios. Eu estava preocupado que ela não pudesse cuidar bem de Yuei. Liu Huyan viu que eu não cederia de jeito nenhum. Ela teve que ceder e prometeu voltar para nos buscar, pai e filha, antes de partir, mas essa espera durou uma vida inteira. No final, até Yuei me culpou por manter mãe e filha distantes e por minha existência estar no lugar de Jiboda. Pensando agora, se faltava um médico na ilha, a tropa podia solicitar aos superiores. Por que Liu Huyan tinha que usar a vaga de cônjuge militar? Para levar Jiboda? Não era nada mais do que ela não querer se separar de Jiboda. Levar Yuei também era para ter uma vida feliz em família, mas na minha vida passada eu fui tolo o suficiente para não entender. Sinto como se uma pedra estivesse pressionando meu coração. A pressão me sufoca. Eu me livrei dos braços de Liu Huyan e mantive uma certa distância dela. Respondi em voz baixa, tudo bem. Liu Huyan ficou um pouco surpresa, não esperava que eu concordasse tão facilmente. O olhar dela em minha direção estava um pouco complicado. Ela amoleceu a voz e explicou, não se preocupe, eu voltarei para te buscar. Naquela época, nós três nos reuniremos na ilha. Eu apenas fingi não ouvir e fechei os olhos para dormir. Na manhã seguinte, quando acordei, Liu Huyan já estava no escritório cuidando dos assuntos oficiais. Depois de tomar o café da manhã, peguei o relatório de pedido de divórcio. Olhando para as grandes letras vermelhas acima, fiquei um pouco atordoado por um momento. Neste momento, Yuei pulou da cadeira e se aproximou de mim. Ela leu o relatório em minha mão curiosamente e perguntou, divórcio, papai? Então você deveria se divorciar da mamãe rapidamente. A voz inocente e ingênua da criança perfurou meu coração como uma lâmina afiada, me fazendo perder todas as minhas forças. Acontece que Yuei já tinha a ideia de me divorciar de Liu Huyan. Tudo bem, finalmente encontrei minha voz. Olhei para Yuei e perguntei em voz baixa, Yuei, se eu e sua mãe nos separarmos, com quem você escolherá morar? Yuei respondeu sem hesitar, claro que é com a mamãe. Eu também quero que o tio Jiboda more conosco. A expectativa e a excitação nos olhos de Yuei me machucaram por 5 anos. Meus olhos ficaram vermelhos involuntariamente. Este é o resultado de toda a minha energia. Este pai, sou realmente um fracasso, como disse Liu Huyan. Yuei revirou os olhos. Ela pegou o relatório de pedido de divórcio em minha mão. Se a mamãe assinar isso, vocês podem se divorciar. Minha garganta parecia entupida com um monte de algodão. Não consegui dizer nada, então apenas balancei a cabeça levemente. Yuei gritou de alegria e correu para o escritório com suas perninhas. Eu vou levá-lo para a mamãe assinar agora. Eu estiquei os cantos da boca amargamente. Quanta vontade minha filha tem de me deixar? Uma batida na porta veio de fora. Retomou meus pensamentos. Levantei-me e abri a porta, e era Jiboda. Jiboda notou meus olhos vermelhos e perguntou preocupado, Altian, o que foi? Ele fez uma pausa e perguntou hesitantemente. Será que Huyan te contou que vai me dar a vaga de cônjuge militar? Você está infeliz? Altian, Huyan também está sendo forçada pelas circunstâncias. Uma ilha precisa ter um médico. Você também não quer ver Huyan doente, certo? Embora Jiboda estivesse me confortando verbalmente, um toque profundo em seus olhos. A hipocrisia expôs seus verdadeiros pensamentos.
Ele estava claramente se gabando da importância dele para Liu Huyan. Ao mesmo tempo, insinuando que eu, como marido, era inútil para Liu Huyan. Só que, eu já estava determinado a não ser mais controlado por Liu Huyan e já não me importava com essa vaga. Liu Huyan e Yue ouviram a voz de Jiboda e saíram rapidamente do escritório. Yue se jogou nos braços de Jiboda e o abraçou com força. Liu Huyan também olhou para os dois com um sorriso no rosto. Essa criança Yue realmente gosta de você. Jiboda sorriu e tocou a cabeça de Yue. Eu também gosto de Yue. Olhando para esta cena calorosa, pisquei os olhos e forcei a adstringência em meus olhos para trás. Eu estava me preparando para sair. Eu ia ao shopping comprar algumas coisas. Eu precisava comprar alguns antes de partir. Suprimentos que podem ser usados em Pequim. Só que antes que eu pudesse sair, Jiboda agarrou minha mão sorrindo. Altian, vim encontrar Liu Yan e Yue hoje, e também planejo ir comprar coisas. Não há lugar para vender suprimentos na ilha, então temos que nos preparar com antecedência. Vamos juntos. Você também pode me ajudar a dar uma olhada. Antes que eu pudesse recusar, fui empurrado para fora da porta. Eu tive que ir ao shopping com os três. Quando cheguei ao shopping, Jiboda estava de mãos dadas com Yue e começou a escolher as coisas habilmente. Liu Yan apenas seguiu os dois de perto. Ela era como uma boa mãe e esposa que protegia o marido e os filhos em todos os momentos. Boa esposa. Retirei meu olhar e caminhei na direção oposta. Comecei a escolher os itens que precisava. Quando passei por uma vitrine, minha atenção foi atraída por um anúncio de recrutamento de pilotos em um jornal. Peguei o jornal involuntariamente e olhei para ele. Guardião do Céu Azul. Não decepcione sua juventude. A coragem em meu coração foi reacendida. Ainda bem que desta vez fui selecionado com sucesso, finalmente capaz de compensar os arrependimentos da vida passada. Olha o que a propaganda de recrutamento de pilotos faz. Será que ainda quer se candidatar? A voz grave de Liu Huyan veio de trás. Não tive tempo de reagir. Inconscientemente, concordei com a cabeça. Liu Huyan fechou a cara, olhou para mim fixamente por um bom tempo. Que horror! Você não sabe nada. Como poderia ser selecionado? Aconselho você a não perder tempo. Fique tranquilo no pátio esperando eu voltar para te buscar. Yue também resmungou baixinho ao lado. Papai só sabe lavar roupa e cozinhar todos os dias. Não tem nenhuma habilidade. É absolutamente impossível se tornar um piloto. Ainda bem que o tio Jiboda é um médico que salva vidas. Embora sua voz fosse baixa, foi o suficiente para os dois adultos presentes ouvirem. Liu Huyan apenas olhou para longe, sem dizer nada. Meu pai foi o primeiro piloto da Força Aérea Nacional, influenciado por meu pai. Fui treinado como piloto desde criança. Minhas qualidades físicas são muito superiores às das pessoas comuns. Há 5 anos, participei de uma seleção da Força Aérea. Fui selecionado com sucesso inesperadamente, mas naquela época Yue tinha apenas 1 ano de idade. Eu realmente não conseguia ficar tranquilo. Então desisti dessa vaga. Eu também contei essa história para ela e sua mãe. Mas nenhuma delas se lembrava. Será que elas se importaram comigo? Eu queria muito dizer a elas que fui selecionado com sucesso, mas fiquei preocupado que Liu Huyan não me deixasse ir depois de saber. No final, reprimi o impulso. Eu só estava passando para dar uma olhada. Liu Huyan sempre sentiu que algo estava errado. Eu sempre me preocupei apenas com os assuntos da família, quando comecei a me interessar por notícias sobre o exército. Mas antes que ela tivesse tempo de pensar muito, foi interrompida pelo grito de Jiboda, que interrompeu seus pensamentos. Yue também puxou ativamente a mão dele, correndo em direção a Jiboda. Eu puxei os cantos da boca com um sorriso irônico. Depois que eu for embora, ela e sua filha saberão que eu nunca fui apenas um pai de família que só sabia lavar roupa e cozinhar. Depois de sair da loja de departamentos, Liu Huyan e Yue, como sempre, primeiro levaram Jiboda para casa, e eu tive que segui-los com as coisas. Quando cheguei em casa, eu já estava exausto e fui para a cama descansar cedo. Tarde da noite, fui acordado por um choro estridente. Pelo som, era a irmã mais velha Lin da casa ao lado, discutindo com seu marido, o irmão mais velho Zhao. Você quer nos deixar aqui, mãe e filha, e fugir sozinho para longe? De jeito nenhum. Eu absolutamente não concordo. Eu não tenho essa intenção, só estou preocupado que as condições lá sejam difíceis. E vocês não aguentem. Vocês podem viver confortavelmente aqui. Por que você não entende o que eu quero dizer?
Eu não me importo. De qualquer forma, eu absolutamente não concordo que você vá sozinho. Eu e minha filha vamos com você. Caso contrário, você também fica aqui e não pode ir. Sons de sucção repetidos vieram das profundezas. Liu Huyan também foi acordada. Os dois vizinhos ainda estavam discutindo sem parar. Liu Huyan zombou baixinho. Como pode haver casais separados? Se os dois estão separados, isso ainda pode ser chamado de casamento? O irmão mais velho Zhao está fazendo algo errado. Uma dor aguda de repente invadiu meu coração. Liu Huyan sempre soube que os casais não deveriam viver separados. Mas na vida passada ela ainda escolheu levar Jiboda embora, e me deixou sozinho com a criança no pátio. Isso não significa que, em seu coração, Jiboda é seu marido. E eu, Long Yaotian, sou apenas uma babá responsável por cuidar das crianças e servir os pais? Só de pensar nisso, a raiva em meus olhos quase não conseguia ser contida. Perguntei com a voz rouca. E você, Liu Huyan, por que você quer que eu fique no pátio? Nós também somos um casal. Qual é a diferença entre o que você está fazendo e o que o irmão mais velho Zhao está fazendo? Ou será que, aos seus olhos, eu não sou seu marido? Esta frase estava no meu coração por 2 vidas. Finalmente foi dita, mas Liu Huyan apenas respondeu com um tom calmo, com um pouco de indiferença. Eu disse que voltaria para te buscar, pensei que você entenderia o que eu estava fazendo, não esperava que você fosse tão mesquinho. Eu abri a boca. Eu queria dizer que na vida passada ele também disse isso, mas não cumpriu. Silêncio. Em vez disso, passou a maior parte da vida ao lado de Jiboda. Mas quem acreditaria se eu dissesse isso? Além disso, depois da vida passada, eu deveria ter entendido que Liu Huyan não me ama, nem nesta vida. Fechei os olhos. E não falei mais nada. Uma noite de sonhos diferentes na mesma cama. Na manhã seguinte, quando acordei, Liu Huyan já tinha saído para trabalhar no exército. Depois que Yue terminou de tomar café da manhã, peguei a mochila e me preparei para levá-la para a escola. Assim que saímos pela porta, Yue tirou um pedaço de papel da mochila e me entregou. Peguei e abri para olhar, e só então percebi que era um pedido de divórcio. Na parte inferior do relatório, com traços de caneta incomparáveis, estavam escritos os 3 caracteres de Liu Huyan. Yue ergueu a cabeça triunfante. Já pedi para a mamãe assinar, agora vocês podem se divorciar. Este pedido de divórcio assinado era o que eu esperava desde que renasci. Mas afinal, era a mulher que eu amei por toda a vida. Agora, olhando para a assinatura forte e enérgica no relatório, era como se uma faca estivesse sendo enfiada no meu peito. Levei muito tempo para guardar cuidadosamente o pedido de divórcio, com cansaço na voz. Encontrarei tempo para tratar do divórcio. Yue gritou de alegria e saltou para a frente. Quase chegando à porta da escola, ele parou. Pai, posso entrar sozinho na escola? Você pode voltar primeiro. Olhei, não era longe da escola. Também não recusei, observei-o quase entrar no portão da escola antes de me virar e sair. De volta ao pátio, organizei os documentos necessários para ir a Pequim. Finalmente, limpei e joguei fora algumas coisas na casa que eu não poderia levar. Provavelmente, logo após minha partida, Jiboda se mudará para esta casa. Em vez de no futuro ser jogado fora por outros de forma lamentável, é melhor eu mesmo limpar silenciosamente. Fui e voltei 3 ou 4 vezes. Depois que o último lote de artigos diversos foi limpo, dei um tapinha na poeira do meu corpo, pronto para ir para casa tomar um banho. Este é o irmão Zan no pátio. Esta é a primeira vez nesta vida que ouço falar de um dia aberto aos pais. Mas não pensei muito, apenas pensei que Yue era jovem demais e esqueceu de contar para mim e Liu Lian. Depois de agradecer ao irmão Zan, corri apressadamente para o portão da escola. Assim que cheguei ao portão, fui parado pelos seguranças de plantão. Você é pai de qual aluno? Rapidamente, na multidão, procurei a figura de Yue, mas assim que vi aquela voz familiar, descobri uma pessoa familiar. Estava segurando Yue. Era Jiboda. O grito que estava prestes a sair da minha boca foi engolido novamente. Por que Jiboda estaria aqui? Neste momento, os colegas de Yue estavam apresentando seus pais a Yue. Depois que Yue terminou de ouvir, pegou a mão de Jiboda e disse orgulhosamente, este é meu pai. Ele é médico. Quão incrível ele é! Em um instante, senti que todos os ruídos ao redor haviam desaparecido. Não conseguia mais ouvir nenhum som, apenas ecoando na minha cabeça aquele. Ele é meu pai. Observei Yue de longe, como se estivesse exibindo
segurando a mão de Giboda e apresentando-o aos colegas um por um. Parecia que um buraco enorme havia se aberto no meu coração. O vento frio soprava para dentro. Eu ainda não tinha me divorciado oficialmente de Liu Lian, e Yue já estava ansiosa para chamar Giboda de pai. Logo, outra figura alta também apareceu na minha frente. Era Liu Lian, dizendo que tinha tarefas pela manhã. Liu Lian e Giboda, um à esquerda e outro à direita, segurando a mão de Yue. Os três tinham o mesmo sorriso feliz no rosto. Não é de admirar que, nesta vida e na anterior, eu nunca tenha sabido sobre o dia aberto aos pais. Nem mesmo Liu Lian nunca mencionou isso. Acontece que ele já sabia e já havia combinado com Yue em particular, para deixar Giboda participar da atividade como pai de Yue. Mãe e filha conspiraram tão cedo, para esconder de mim, o pai biológico. Que detestável! Uma cena surgiu na minha mente. Da minha vida anterior, deitado na cama antes de morrer, Yue assistia atentamente a um casal amoroso na televisão, mas não se importava com este pai moribundo. Agora parece que, naqueles anos em que Liu Lian estava na ilha, provavelmente eles estavam em contato em segredo. Até mesmo Yue já havia reconhecido Giboda como pai, apenas esperando que eu morresse para acender abertamente. Eu não conseguia mais assistir, virei-me e saí. O vento frio soprava no meu rosto, soprando as lágrimas que se acumulavam nos meus olhos. Fui direto para o cartório de registro civil, peguei aquele pedido de divórcio e assinei meu nome do outro lado, traço por traço, e entreguei à funcionária. Camarada, já está assinado. Por favor, cuide do meu divórcio. Depois que a funcionária verificou o relatório, rapidamente cuidou do meu divórcio. Só depois de pegar a certidão de divórcio, percebi verdadeiramente que eu e essa mãe e filha realmente não tínhamos mais nada a ver. Nos dias seguintes, recuperei meu treinamento físico com antecedência. Embora eu tivesse uma base da infância, desde que Yue nasceu, a maior parte da minha energia foi gasta cuidando dela. A intensidade do treinamento diminuiu muito. Devo ir o máximo possível novamente. Devo retornar ao nível físico mais perfeito o mais rápido possível. Liu Huyan também estava ocupada lidando com a transferência do trabalho antes de ir para o Mar do Sul da China no próximo mês. Nos fins de semana, quando não havia ninguém em casa para cuidar de Yue, tive que levá-la para o campo de treinamento. Dei a ela água e lanches, e a deixei sentar de lado e brincar sozinha. Neste dia, assim que ela se sentou, ela viu Giboda passando por acaso. Yue imediatamente o abraçou animadamente e segurou a cintura de Giboda sem soltar. Tio Giboda, você brinca comigo? Papai só sabe. Deixe-me sentar aqui sozinho, estou tão entediado que já estou roendo minhas unhas. Há muito tempo não vejo uma expressão tão adorável no rosto de Yue. Giboda gentilmente acariciou a cabeça dela. Olhou para mim, mas com um pouco de desagrado escondido nos olhos. Você tem que perguntar se o papai concorda. Sem esperar que Yue falasse, respirei fundo e disse calmamente para Yue. Brinque com o Dr. Ji, não vá muito longe e tenha cuidado. De qualquer forma, Yue ficar aqui só vai aumentar meu desgosto, sem mencionar que depois que eu for embora, Yue também ficará com Giboda o tempo todo. Por que eu deveria impedir que ela se aproximasse agora? Os olhos de Giboda brilharam, e ele curvou os lábios imperceptivelmente, puxando Yue em outra direção. Um choro de Yue veio de longe. Minha expressão mudou e corri imediatamente para a fonte do som. Assim que vi duas figuras familiares, notei uma mancha vermelha brilhante na testa de Yue. Giboda ficou em pânico ao lado. Tirou a gaze do jaleco branco e tentou estancar o sangramento, mas o sangue logo encharcou a gaze. Sem tempo para pensar muito, eu imediatamente peguei a criança e corri para o posto de saúde. Depois de 1 hora de sutura, o médico finalmente estancou o sangramento. Meu coração apreensivo finalmente se acalmou. Só então tive energia extra para questionar Giboda. Como Yue machucou a cabeça? E você também é médico, uma ferida tão grande. Por que você não a levou ao hospital imediatamente? Se eu não estivesse perto e chegado a tempo, ela teria perdido muito sangue. Giboda ainda parecia chocado, mas ela subconscientemente retrucou. Como eu saberia que uma criança é tão ativa? Eu não estava prestando atenção e ela caiu da escada. Além disso, eu não sou cirurgião, é normal não reagir por um tempo. Uma onda de raiva surgiu em meu coração.
Giboda estava claramente inventando desculpas. Liu Huyan recebeu a notícia e correu para o posto de saúde. Ela invadiu o quarto, olhando para a criança deitada na cama, com a cabeça embrulhada em gaze. A criança quase morta. Seus olhos instantaneamente acenderam duas chamas. Como Yue se machucou? Os olhos de Giboda se desviaram. Eu suprimi minhas dúvidas e estava prestes a contar o que aconteceu. A voz fraca de Yue soou da cama. Mamãe, foi o papai quem me levou para lá, e foi assim que me machuquei. Eu fiquei parado, incrédulo. Foi claramente Giboda quem a levou para outro lugar, e foi por isso que ela se machucou. Ela realmente jogou toda a culpa em mim. Eu perguntei a ela com uma voz calma. Yue, diga de novo. Quem te machucou? Yue franziu os lábios, lágrimas caindo. Foi você. Foi você. Se não fosse por você, eu não teria caído. Depois que caí, você nem me levou para o hospital. Foi o tio Giboda quem me levou para o hospital. Ouvindo suas palavras distorcidas, senti um frio por todo o corpo. Entre as respirações, havia uma dor lancinante. Minha própria filha, que criei por 6 anos. Na verdade, está me caluniando. Embora eu já tenha decidido romper relações com Liu Huyan e sua filha. Mas Yue é minha família de sangue. Como eu poderia não sentir dor ao vê-la ferida? Mas ela me machucou uma e outra vez, adicionando mais algumas facadas ao meu coração já ensanguentado. Liu Huyan agarrou meu pulso com força e me puxou para fora do quarto. Caminhando para um lugar deserto, ela soltou minha mão. Suas têmporas latejavam, e sua voz carregava uma raiva avassaladora. Long Yaotian, como você está cuidando da sua filha? Você nem precisa ir trabalhar todos os dias. Você se dedica a cuidar da sua filha, mas você a machucou tão gravemente e nem a levou ao hospital na primeira vez. Eu realmente duvido se você é o pai biológico dela. Caso contrário, por que seria tão cruel? Minha mão foi jogada fora com força. Juntando vidas passadas e presentes, agora não tenho mais nenhum apego a essa mãe e filha. Nenhum apego a essa mãe e filha. Só resta uma decepção infinita. Eu puxei os cantos da minha boca. E disse em voz baixa, tudo bem, já que é assim, não serei mais o pai dela no futuro. Deixe esse lugar para o Dr. Ji. Deixe também o lugar de marido para Giboda. Os olhos de Liu Huyan tocaram o silêncio absoluto nos meus olhos. Ela franziu a testa imperceptivelmente, mas assim que pensou na ferida na testa da filha, seu coração endureceu novamente. Ela estava convencida de que eu estava apenas com raiva de sua repreensão e dizendo o contrário. Afinal, eu amo tanto a criança. Como eu poderia não querer ela? Mas desta vez meu comportamento foi realmente excessivo. Ela tem que me dar uma lição. O que Giboda tem a ver com isso? Ela teve a gentileza de levar Yue ao hospital, e você realmente a está caluniando. É simplesmente ingratidão. Eu ri levemente, mas meus olhos estavam cheios de tristeza. Você não quer que ela seja o pai de Yue? Assim vocês podem estar juntos abertamente. Assim que as palavras foram ditas, a raiva no coração de Liu Huyan ficou ainda mais profunda, e ela levantou um punho e bateu na parede atrás de mim, com um rosto sombrio. Eu nunca tive outros pensamentos sobre Giboda. Não adivinhe aleatoriamente. Nosso relacionamento é puro. Eu só acho isso ridículo. Se fosse puro, como Liu Huyan traria Giboda para perto de si, deixando-me para trás por cerca de 20 anos? Se fosse puro, quando Liu Huyan foi condecorada com a medalha 81? Por que só agradeceu a Giboda e não mencionou mais ninguém? Que estranho. O que Yue diria antes de eu morrer? Para eu sair logo do caminho e dar lugar a Giboda. Mas eu não quero discutir com ela agora. Faltam 6 dias para eu partir, posso aguentar. Não falei mais nada, virei as costas e saí do posto de saúde, sem olhar para Yue novamente. Nos dias seguintes, arrumei minhas malas para ir para Jingxi e continuei meu treinamento físico. Não vi Liu Huyan novamente, nem perguntei sobre a recuperação de Yue no hospital. Afinal, já percebi que essa mãe e filha não se importam comigo, e eu não vou mais me humilhar indo até elas, até o dia da partida. No dia da alta de Yue, Liu Huyan, incrivelmente, ligou para casa. A voz ainda tinha alguma emoção, mas menos frieza. Hoje é a alta de Yue. Prepare alguns pratos para o almoço, para celebrarmos em família. Fiquei em silêncio por um momento. Família? Essas 3 palavras tocaram meu coração. Na vida passada, nos 20 anos em que Liu Huyan esteve ausente, ela só voltou 2 vezes, mas em ambas as vezes, ela ficou apenas 2 ou 3 horas em casa. E depois partiu apressadamente. Em 20 anos, nós 3 nunca conseguimos comer uma refeição.
juntos, e esse desejo não foi realizado até eu perder a vontade de viver. No final, eu concordei, como se estivesse cumprindo um arrependimento da vida passada, para dar um ponto final à vida que dediquei na vida passada. E também para abrir um novo capítulo para o futuro que escolhi nesta vida. Depois de arrumar minhas malas, preparei uma mesa cheia de comida, esperando a mãe e a filha voltarem. O relógio na parede fazia tic-tac, de 11h30 até 1 da tarde, mas elas não voltaram, e eu tinha uma premonição. Elas não vão voltar. E, de fato, assim que esse pensamento surgiu, o telefone tocou, e a voz de Liu Huyan estava estranhamente leve. Jiboda tem-se esforçado para cuidar de Yueyui. Vou levá-lo para jantar no restaurante estatal para agradecê-lo. Não vamos almoçar em casa. Houve um silêncio do outro lado da linha, e ela perguntou hesitante. Que tal você vir comer também? A voz teimosa e insatisfeita de Yueyui chegou aos meus ouvidos. Papai não veio me ver esses dias. Por que deixá-lo vir comer? Eu não quero vê-lo. Este jantar é especialmente para o tio Jiboda. Eu não fiquei triste. Em vez disso, dei uma risada leve. Eu não vou, como vocês. Eu pausei e finalmente disse, Liu Huyan, Yueyui, adeus. Depois de dizer isso, desliguei o telefone, e ouvi um leve barulho do lado de fora. Peguei a mala no quarto. Coloquei a certidão de divórcio sob um prato de comida intocada e, por fim, olhei para esta casa onde vivi por quase 40 anos, somando minhas 2 vidas, e nunca mais voltarei. Depois de embarcar no carro especial para Jingxi, todos os edifícios do Distrito Militar do Sudoeste estavam ficando para trás. No futuro, eu ficarei em Jingxi, enquanto Liu Huyan e sua filha estarão no Mar do Sul, um ao norte e outro ao sul. E nunca mais se encontrarão. Eu, Long Yaotian, passarei o resto da minha vida voando nos céus azuis, protegendo o campo da aviação da pátria. Do outro lado, depois que desliguei o telefone, Liu Huyan franziu a testa, sentindo uma estranha sensação. Eu nunca desligo o telefone dela por iniciativa própria. O que significa aquele adeus que eu disse por último? Ela e o Yueyui só queriam me agradecer. Concordei com o pedido dela para levar Jiboda para jantar no restaurante estatal e voltaria no máximo à tarde. Porque soou como se eles fossem partir. As pálpebras de Liu Huyan tremeram e, por alguma razão, senti um pânico doloroso, como se algo estivesse se afastando dela. Mamãe, mamãe, peça logo, peça os pratos que o tio Jiboda gosta. O grito de Yueyui trouxe seus pensamentos de volta. Liu Huyan voltou a si e olhou para o cardápio em sua mão. Os pratos com cores apetitosas pareciam tão sem graça para ela. Ela nunca gostou de comer fora. Apenas a comida que eu fazia atendia ao seu paladar. Originalmente, ela pensava em agradecer a Jiboda, pedindo alguns pratos no restaurante estatal, com um pouco de desculpas. Jiboda, Yueyui e eu vamos voltar primeiro. Que tal te convidarmos para jantar em alguns dias? Jiboda estava brincando com Yueyui, e o sorriso em seu rosto congelou ao ouvir essas palavras, e ele disse com alguma mágoa. Huyan, você disse que ia jantar comigo. Por que quer voltar? Aconteceu alguma coisa que Yaotian ficou infeliz no telefone. Yueyui imediatamente pegou a mão de Liu Huyan, com uma expressão relutante em seu rostinho. Mamãe, eu não quero voltar. Eu quero jantar com o tio Jiboda. Além disso, o tio Jiboda cuidou de mim com tanto esforço esses dias. Não só tenho que trabalhar, como também tenho que vir à fronteira para te ver de vez em quando. Como podemos não cumprir a nossa palavra? O coração de Liu Huyan começou a vacilar. Como chefe de regimento, ele realmente não tem motivos para voltar atrás na palavra. As palavras tocaram os olhos avermelhados de Jiboda. Finalmente, tomou a decisão de reabrir o menu e chamar o garçom para pedir. Só então Jiboda voltou a sorrir. Depois de comer, Liu Huyan e Yueyui levaram Jiboda para casa, como de costume. Antes de entrar em casa, Jiboda tocou suavemente a cicatriz na testa de Yueyui com carinho. Depois de voltar para casa, a ferida não pode entrar em contato com a água, entendeu? Lembre-se de desinfetar com água salgada todos os dias. Yueyui abraçou seu braço e disse com denguinho, entendi, tio Jiboda. Eu sabia que você era o que mais se importava comigo. Jiboda apertou seu rostinho redondo e, em seguida, olhou para Liu Huyan com um pouco de apreensão. Huyan, Yaotian vai ficar realmente zangado hoje? Que tal eu voltar com vocês e explicar para ele? Liu Huyan balançou a cabeça e instruiu atenciosamente. Descanse bem esta tarde. Estes dias têm sido realmente problemáticos para você. Eu vou lidar com o lado de Yaotian. Foi ele quem causou o ferimento de Yueyui no começo.
e acabou incomodando você para cuidar de Yueyui. A rigor, ele deveria estar agradecendo a você. Jiboda mordeu os lábios timidamente. Huyan, não precisa ser tão educada comigo. Depois de partirmos para o Mar do Sul da China no próximo mês, lá seremos as pessoas mais próximas um do outro. A expressão de Liu Huyan se moveu, sentindo inexplicavelmente que essa frase havia se tornado um pouco distorcida. Mas quando chegaram ao Mar do Sul da China, eles realmente só se conheciam. Essa frase não parecia estar errada. Depois de se despedir de Jiboda, Liu Huyan levou Yueyui em direção ao pátio. Yueyui, que ainda estava pulando e saltando agora há pouco. Quanto mais perto do pátio, mais baixas pareciam suas emoções. Liu Huyan apenas pensou que Yueyui ainda estava guardando rancor por eu ter causado ferimento nele e não se importou muito. Afinal, as emoções das crianças vêm e vão rapidamente. E eu sou o pai dele. Não vai demorar muito para ele esquecer esse assunto. Embora no começo ele também estivesse irritado por eu não ter cuidado bem da criança, e até mesmo não a ter levado ao hospital a tempo. Mas depois de se acalmar, eu sou o pai biológico da criança. Como eu poderia ficar parado vendo a criança se machucar e sangrar? Provavelmente porque ele estava assustado. Quando caiu e ficou atordoado, Yueyui de repente parou no lugar e se recusou a continuar caminhando. Sua voz estava um pouco abafada e infeliz. Mamãe, por que você e o papai ainda não se divorciaram? Eu quero ficar com o tio Jiboda o tempo todo. Liu Huyan se virou e agachou-se na frente de Yueyui com uma expressão séria. Yueyui, quem te contou a palavra divórcio? Yueyui engoliu em seco. Ele nunca tinha visto uma mãe tão séria e recuou com um pouco de medo. Foi o papai quem me contou. A raiva reprimida no coração de Liu Huyan, que tinha acabado de diminuir alguns dias atrás, reacendeu-se. Como pai, como marido, eu realmente disse a palavra divórcio na frente da criança. O que eu estou querendo fazer? Liu Huyan reprimiu sua raiva, tentando não perder a paciência na frente da criança. Yueyui, eu e seu pai não vamos nos divorciar. Yueyui ficou muito perplexo. Por quê? Mamãe, você e o tio Jiboda estão claramente muito felizes juntos. E não vamos sair daqui no próximo mês, deixando o papai sozinho no pátio? Liu Huyan respirou fundo, sem saber como explicar para a criança. Jiboda é o irmão de um de seus camaradas de armas. Então ela naturalmente tem que cuidar mais dele. Na região militar do Sudoeste, a única pessoa que ele conhece é ele. Além disso, ele é médico e será de grande ajuda para os soldados da fronteira depois de levá-lo para a ilha. Ela também quer nos levar, nós 3 membros da família, para partir juntos. Mas há apenas uma vaga para familiares militares acompanhantes. Depois de ponderar, ela não teve escolha a não ser escolher Jiboda. Só depois de se estabelecer ela voltaria para nos buscar. Mas tudo isso ainda é muito pesado para uma criança de 6 anos. No final, Liu Huyan engoliu as palavras que queria dizer. E disse a Yueyui seriamente, Yueyui, as crianças não precisam saber dos assuntos dos adultos. Você só precisa se lembrar que seu pai será sempre Long Yaotian. E meu marido só será ele. As características faciais do rostinho de Yueyui estavam todas enrugadas juntas. Mas a mamãe claramente já assinou aquele relatório de divórcio. O papai disse que assim que assinasse, ele e o papai se divorciariam. Mas, mamãe, tudo bem, Yueyui, não diga mais nada. Você pensou que eu faria como antes, prepararia a comida e me sentaria à mesa, esperando por elas duas, mãe e filha? No entanto, quando ela viu a cena dentro da casa, ficou atordoada por um momento. Havia de fato uma mesa cheia de comida na mesa, mas faltava uma figura familiar ao lado da mesa. A comida já tinha esfriado e estava solidificada no prato. A casa estava fria. Liu Huyan procurou por toda a casa e não conseguiu encontrar minha figura. Yueyui puxou sua manga. Na voz tenra, escondia-se um medo quase imperceptível. Mamã, onde está o papai? Liu Huyan também não sabia para onde eu tinha ido. Desde que casamos e ela deu à luz Yueyui, eu fiquei em casa cuidando dos filhos em tempo integral e não tinha trabalho. O lugar onde eu passava mais tempo era no pátio. Para onde eu poderia ter ido? Liu Huyan sentou-se pensando cuidadosamente em onde eu poderia estar. Seu olhar inconscientemente varreu o quarto, mas de repente percebeu que faltavam alguns itens na casa. Ela rapidamente se levantou e foi para o quarto. Abriu o guarda-roupa e, como ela esperava, todas as roupas masculinas no guarda-roupa tinham sumido.
Um pensamento inacreditável surgiu na mente de Liu Huyan. Eu realmente fugi de casa? Liu Wei perguntou cautelosamente. Mamãe, onde o papai foi? Eu, ao contrário, saí de casa mais cedo. Liu Hui acalmou a filha com um rosto sério. Está tudo bem. O papai volta em alguns dias. A barriga de Wei começou a roncar. Desde pequena, ela seguia Liu Huyan, exigente com a comida e não gostava de comer fora. Hoje, no restaurante estatal, ela não tocou nos hashis, apenas para acompanhar Jiboda no jantar. Agora sua barriga já estava roncando de fome. Olhando para a mesa cheia de pratos com carne e vegetais, com cores e aromas atraentes, ela inconscientemente lambeu os lábios. Mamãe, não estou com fome. Liu Huyan olhou para a comida que já estava fria. Ela pegou o prato para esquentar novamente, mas assim que o levantou, um caderno caiu do fundo do prato. No entanto, o caderno caiu justamente na fenda entre a mesa e o canto da parede. Liu Huyan não percebeu. Depois de esquentar a comida, mãe e filha encheram a barriga. A ferida na testa de Wei ainda não estava totalmente curada. Depois que Liu Huyan passou remédio nela, ela a colocou na cama para descansar cedo. Mas Wei segurou sua mão, querendo ouvir uma história para dormir. Mamãe, o papai sempre me contava histórias antes de dormir, senão não consigo dormir. Sem escolha. Liu Huyan teve que pegar um livro de histórias e sentar-se na cabeceira para ler para ela. Não se sabe quanto tempo se passou. Segurando sua mãozinha gelada, ela finalmente adormeceu profundamente. Liu Huyan finalmente respirou aliviada. Depois de confirmar que a filha estava dormindo profundamente, ela cuidadosamente cobriu a filha com o cobertor e, em seguida, voltou silenciosamente para o quarto. Deitada na cama, Liu Huyan sentiu a boca seca. No passado, todos os assuntos grandes e pequenos de Wei em casa eram cuidados por mim, incluindo antes de dormir. Ela não sabia que Wei precisava ouvir uma história para dormir por tanto tempo para adormecer. A sensação de exaustão logo a invadiu. Liu Huyan adormeceu profundamente. Na manhã seguinte, ela acordou cedo e assumiu o meu papel. Depois de preparar o café da manhã para Wei, ela se preparou para acordá-la. No entanto, ao abrir a porta, descobriu que o cobertor que estava claramente bem preso na noite anterior havia caído da cama. Wei estava deitada na cama com o rosto corado. Liu Huyan sentiu um aperto no coração. Ela rapidamente estendeu a mão para testar sua testa. Estava incrivelmente quente. Liu Huyan não ousou demorar. Ela imediatamente pegou a criança nos braços e correu para o posto de saúde. No caminho, ela não parava de chamar o nome de Wei. Nesse momento, Wei estava tonta e fraca, e se sentia mal por todo o corpo. Inconscientemente, ela chamava pelo papai. Liu Huyan viu a filha tão dolorida, e se sentiu muito culpada. Seus passos ficaram ainda mais rápidos. Chegando ao posto de saúde, o médico mediu sua temperatura e ela já estava quase em 40 graus. Depois de colocar Wei no soro, o médico finalmente deu um suspiro de alívio e olhou para Liu Huyan. Com os olhos cheios de reprovação, que tipo de mãe é você? Dá para ver que a criança pegou um resfriado à noite. Você sabe que febre alta em crianças é muito perigosa? Um descuido pode causar demência. O clima tem variado muito ultimamente. E a criança ainda é tão pequena. À noite, você deve se levantar com frequência para cobri-la com um cobertor. Não pode ser descuidada. Liu Huyan olhou para a aparência fraca da filha e sentiu muita dor. Normalmente, quando eu estava em casa, o corpo de Wei sempre foi muito saudável. E raramente ficava doente. Ela não sabia que as crianças chutavam o cobertor enquanto dormiam e precisavam ser cobertas com frequência durante a noite. Caso contrário, pegariam um resfriado. Descobriu-se que a saúde de Wei dependia de todos os meus esforços árduos todas as noites. Mas eu nunca reclamei. Pensando nisso, Liu Huyan sentiu um pouco de culpa em relação a mim. Ela pareceu entender um pouco por que eu fugi de casa. Eu me esforcei tanto por esta família, mas ela e Wei o ignoraram. E até me deixaram sozinho no pátio, levando apenas Jiboda e Wei para o Mar do Sul. Não é de admirar que eu tenha ido embora. Naquele momento, a decisão original de Liu Huyan vacilou. Ela realmente daria a vaga de familiar militar. Para Jiboda? Papai, eu quero papai. A voz fraca de Wei interrompeu seus pensamentos. Ela rapidamente segurou a mãozinha da filha e a confortou. Wei, fique tranquila. O papai volta logo.
Embora Yue fosse próxima de Jiboda nos dias de semana, era eu quem a consolava quando tinha pesadelos. E era eu quem cuidava dela quando se sentia mal. Ela já havia desenvolvido um hábito inconsciente. Quando se sentia mal, queria que eu estivesse ao lado dela. Yue abriu os olhos e olhou ao redor. Havia apenas Liu Huyan. Ela fez beicinho. Lágrimas escorrendo pelos olhos. Mamãe, eu quero fazer Zoulang com o papai. Deixe o papai voltar logo. As palavras de súplica da filha fizeram o coração de Liu Huyan doer. Ela também queria que eu voltasse, mas não tinha ideia de para onde eu tinha ido. Ela só podia confortar a filha primeiro. Yue, seja boazinha. Papai tem coisas para fazer. Papai volta quando você estiver melhor. Cuidar da saúde é para receber o papai de volta, certo? Yue engoliu as lágrimas e assentiu pesadamente. Jiboda soube que Yue estava doente e hospitalizada, então correu imediatamente, olhando para a aparência fraca de Yue. Exclamou, Huyan, por que Yue está doente? Será que ontem Altian ficou bravo e não cuidou bem de Yue? Liu Huyan franziu a testa. Essa frase a deixou um pouco desconfortável. Não tem nada a ver com Altian. Ela ficou brava e saiu de casa ontem. Eu é que não dei atenção a Yue ontem. Eu não percebi a mudança de Jiboda. Não tem nada a ver com você. Sou eu e Yue que a deixamos triste. Depois que Altian se acalmar e voltar, nós vamos nos desculpar com ela. A expressão de Jiboda ficou rígida. Não foi fácil me afastar. Ela nunca me deixará voltar. Ela deve agarrar este Jiboda. Nos dias em que Yue está hospitalizada, Jiboda frequentemente traz comida para o quarto para agradar. Liu Huyan, cuidando de Yue, também está mentalmente exausta. Não tenho tempo para cozinhar. Eu realmente saí por vontade própria. Ainda bem que fui sensato. Ela olhou para Liu Huyan novamente, com um pouco de frieza e indiferença nos olhos. A expressão de Jiboda ficou rígida. Não foi fácil me afastar. Ela nunca me deixará voltar. Ela deve agarrar este Jiboda. Nos dias em que Yue está hospitalizada, Jiboda frequentemente traz comida para o quarto para agradar. Liu Huyan, cuidando de Yue, também está mentalmente exausta. Não tem tempo para cozinhar, então teve que aceitar. Quando Yue se recuperou completamente, Liu Huyan finalmente fez uma escolha. Ela é claramente estúpida. Conversando seriamente com Yue, vamos deixar o papai ir para o Mar do Sul conosco, que tal? E depois voltamos para buscar o tio Jiboda. Yue concordou sem pensar. Depois de alguns dias de sofrimento causado pela doença, eu sinto mais falta do meu pai. Antes, ele apenas achava que o pai não tinha emprego, ao contrário do tio Jiboda, que é médico e tem capacidade. Ele o admira muito, mas só quando está doente é que percebe que o que ele mais quer ainda é o abraço caloroso do papai. Liu Huyan pegou na mão de Yue e caminhou em direção ao escritório de Jiboda. Pretendia esclarecer as coisas com ele. Assim que estava prestes a abrir a porta, ouviu Jiboda, triunfante. A voz de Yan Jian, aquele Long Altian, que adora atuar, finalmente se foi. Não valeu a pena eu ter esperado tanto tempo. Que pena que da última vez não consegui fazer com que aquela pequena âncora morresse na queda. Ele realmente tem muita sorte de ter ido para a ilha com Huyan. Tenho que encontrar uma maneira de fazê-lo desaparecer. No futuro, naturalmente, terei que deixar Huyan ter meus filhos. Pará! Liu Huyan chutou a porta, com os olhos cuspindo fogo. Olhando para o homem presunçoso, lobo em pele de cordeiro. Você é realmente um homem tão cruel. Jiboda estava conversando animadamente com seus colegas. Não esperava que Liu Huyan entrasse de repente. Seu rosto estava pálido e ele estava em pânico. Mas ainda fingiu estar calmo e explicou. Huyan, você ouviu errado. Eu estava apenas brincando. Como eu poderia fazer uma coisa dessas? Não é você. Os olhos de Yue estavam cheios de lágrimas. Apontando para ele com raiva. Se não fosse você que me tirou do lado do papai da última vez, eu não teria batido a cabeça. Eu ainda estava preocupada que a mamãe te repreendesse e colocasse a culpa no papai. Não esperava que você fizesse isso de propósito. Seu bandido! Embora o balanço no coração de Yue agora já esteja inclinado para mim, ele ainda sente que Jiboda também é muito bom para ele. Mas não esperava que tudo isso fosse falso. Os punhos de Liu Huyan estavam cerrados, rangendo, e seus olhos estavam sombrios. Rangeu os dentes e disse, então foi você. Foi você quem machucou Yue. Jiboda, eu sempre cuidei bem de você de acordo com o testamento de sua irmã. Mas você queria machucar meu filho e afastar meu marido.
Jiboda olhou em volta em pânico, querendo que outros o ajudassem a falar, mas as outras pessoas no escritório perceberam que a situação não era boa. Já haviam saído sorrateiramente, deixando apenas os três, vendo a mãe e a filha na frente dele. Já tinham ouvido toda a verdade. Jiboda estava assustado e sua voz tremia enquanto se preparava para se defender. Huyan, eu só te amo muito. Eu só quero ser seu marido. Quanto a Yuei, eu estava temporariamente cego pela luxúria. Depois, também me arrependi muito. Estou cuidando dele todos os dias. Definitivamente vou compensá-lo no futuro. Me perdoe desta vez, por favor? Liu Huyan soltou uma risada fria de sua garganta e agarrou seu pescoço com uma das mãos. Te perdoar? Então quem pode suportar os ferimentos que minha filha e meu marido sofreram? A mão ficou cada vez mais apertada. Jiboda socava seus braços freneticamente, tentando fazê-lo soltar, até que Jiboda começou a revirar os olhos. Só então Liu Huyan jogou-o de lado com um olhar de desgosto. Espere para ser o chefe. Jiboda cobriu a garganta e tossiu desesperadamente. Ao ouvir isso, agarrou-se imediatamente à perna da calça de Liu Huyan, implorando. Huyan, não, você prometeu à minha irmã que cuidaria de mim. Liu Huyan olhou para Jiboda, que chorava amargamente, com um puro desgosto em seus olhos. Mas eu não prometi à sua irmã que deixaria você machucar meu marido e filho. Além disso, se sua irmã soubesse que você fez uma coisa dessas, ela provavelmente preferiria não ter você como irmão. Depois de dizer isso, Liu Huyan abraçou Yuei e voltou para o pátio a passos largos. Neste momento ela só queria encontrar minha posição imediatamente, mesmo que tivesse que usar o poder de sua liderança. Depois de acomodar Yuei, ela quis ir para a unidade e ordenar que seus subordinados me procurassem, mas antes que pudesse sair, Yuei puxou a barra de sua roupa e perguntou com olhos marejados, Mamãe, você e papai já se divorciaram. Papai nunca mais vai voltar. Liu Huyan ficou inexplicavelmente nervosa. Ela claramente não se divorciou de mim. Por que Yuei mencionaria isso 2 vezes? Yuei, quem te disse que eu e o papai nos divorciamos? As lágrimas de Yuei brotaram imediatamente. Ela soluçou e disse, há 2 semanas, o papai pegou um relatório. Ele disse que bastava você assinar para vocês se divorciarem, mas eu não queria deixar você ficar com aquele homem mau. Então peguei o relatório para você assinar. As palavras de Yuei atingiram o coração de Liu Huyan como um martelo pesado. Relatório, pedido de divórcio. Ela realmente assinou o pedido de divórcio. Liu Huyan ainda se lembrava daquela época. Ela estava no escritório estudando documentos oficiais. Yuei colocou um pedaço de papel em sua mão, apenas pedindo que ela assinasse. Ela pensou que era um documento da escola, que precisava da assinatura dos pais, então ela assinou seu nome sem nem olhar. Quem diria que aquilo era um pedido de divórcio? Isso significa que, assim que eu assinasse, eu poderia obter a certidão de divórcio facilmente? Esses dias de desaparecimento, eu não estava fugindo de casa por causa de uma briga de casal, mas estava decidido a deixar esta casa, abandonando Ais, mãe e filha. Yuei olhou para a expressão abalada de Liu Huyan, sentindo-se ainda mais perdida. Mamãe, eu sei que errei, não quero que o papai vá embora. Você pode trazer o papai de volta? Liu Huyan olhou para sua filha chorando copiosamente, sentindo-se extremamente culpada. Se ela não tivesse mantido a distância de Jiboda, sua filha não teria sido enganada por Jiboda e se aproximado dele. Eu também não teria perdido a esperança e partido. No fim das contas, tudo foi culpa dela, mas ela ainda tinha uma ponta de esperança em seu coração. Ela ainda não tinha visto a certidão de divórcio. Talvez eu não tivesse tido coragem e estivesse apenas irritado. Ela rapidamente consolou sua filha. Yuei, fique tranquila, o papai vai voltar com certeza. Nós. No meio da frase, Liu Huyan foi atraída por um canto da parede. Ela moveu a mesa e pegou a coisa cuidadosamente, quando estava completamente exposta. Liu Huyan percebeu que era uma certidão de divórcio. A respiração de Liu Huyan parou. Então, no dia em que eu parti, já tinha ido ao cartório de registro civil pegar a certidão de divórcio. Eu realmente deixei esta casa. Liu Huyan abraçou Yuei repentinamente, a mulher que nunca havia derramado uma lágrima, mesmo quando foi baleada em uma missão, agora tinha os olhos vermelhos. E disse com a voz rouca, Yuei, vamos trazer o papai de volta juntas. E pedir desculpas a ele. Depois que meu relacionamento conjugal foi dissolvido, Liu Huyan não tinha mais motivos para usar o poder de sua liderança. Meu marido está brigando comigo recentemente, saiu de casa, você pode me ajudar a investigar para onde ele foi? O chefe franziu a testa.
Olhando para ela estranhamente, o camarada Long Yaotian foi selecionado com sucesso como piloto há 2 semanas e já partiu para a cidade de Pequim para participar do treinamento. Sua esposa nem sabia. A voz do chefe atingiu os ouvidos da mãe e da filha como um raio. Joelho e começou a chorar imediatamente. O papai não quer mais a gente? Eu quero o papai. Liu Huyan parecia não ouvir nada, ficou em silêncio por um bom tempo antes de dizer com dificuldade. Quando ele vai poder voltar? No mês que vem eu vou partir para o Mar do Sul. O chefe já percebeu que o casal devia ter tido uma briga feia, e suspirou profundamente, uma vez que um piloto é selecionado. Ele residirá permanentemente na cidade de Pequim, o camarada Long Yaotian provavelmente nunca mais voltará. 3 anos depois, Ilha de Ulu, no Mar do Sul. Eu desci do helicóptero. Xiao Gang pisou no chão, e um menino abraçou minha perna. Papai. Eu não chorei no avião agora, fui muito corajoso. Você não deveria me recompensar. Eu abracei Xiao Nian impotente, apertando seu nariz dos 2 lados. Ok, nosso Xiao Nian é um homem corajoso. O que você quer que o papai te dê de recompensa? Xiao Nian fingiu estar pensando, então seus olhos brilharam. Que tal isso? Eu também não quero cansar o papai, só preciso que o papai faça. Que tal fazermos assim? Também não quero cansar o papai, contanto que o papai faça para mim. O meu prato favorito, costelas agridoce, está pronto. Ouvindo as palavras espertas de Xiao Nian, não pude deixar de rir. Nestes últimos 3 anos, Xiao Nian sempre adorou a comida que eu faço, e seu peso aumentou rapidamente. Para não afetar o seu desenvolvimento físico, comecei a cozinhar refeições saudáveis com menos óleo e sal para controlar o seu peso. Alimentos ricos em açúcar como costelas agridoce. Então, não lidou há muito tempo. Xiao Nian claramente está com muita vontade de comer. Mas ele diz que está a pensar em mim. Dei-lhe um leve toque na cabeça. Pequeno e esperto, Xiao Nian viu que os seus pensamentos foram descobertos e instantaneamente desanimou. Ele murmurou em voz baixa, acariciando a sua pequena barriga. Minha barriga está a sofrer comigo, não pode comer comida deliciosa. Eu soltei uma risada, esfreguei a cabeça de Xiao Nian e disse suavemente. Esta noite vou fazer as costelas agridoce que você mais gosta. Os olhos de Xiao Nian brilharam imediatamente, e ele levantou o seu pequeno punho gordinho em alegria. Viva! Papai é o melhor! Vendo a expressão feliz de Xiao Nian, os cantos da minha boca também se ergueram involuntariamente num sorriso. Senti que o cansaço de 3 horas de voo tinha desaparecido completamente. Uma voz feminina familiar veio ao meu lado. Se você continuar a mimá-la assim, quando é que ela vai recuperar o peso normal de uma criança? Eu olhei para Li Xia com um rosto impotente, e os cantos da minha boca se ergueram. É só de vez em quando, não faz mal. Li Xia temeu. Ela sabia que eu sempre fui incapaz de recusar os pedidos de Xiao Nian, assim como ela também não conseguia me recusar. Deixe-me pegá-la no colo. Os outros já foram para o dormitório, vamos segui-los. Eu não recusei. Entreguei Xiao Nian a Li Xia. Vamos, aproveitemos para ver se todos os utensílios de cozinha do dormitório estão completos. Se não estiverem completos, aproveitamos para comprar quando formos comprar vegetais mais tarde. Li Xia brincou com um sorriso. Quem não sabe pensaria que viemos para Nanhai para fazer amigos, não para treinar. Os 2 caminharam em direção ao dormitório a conversar e a rir. Depois de deixar a bagagem, aproveitei que a base ainda não tinha fechado e levei Li Xia para comprar costelas de porco. A comida feita no dormitório rapidamente espalhou o cheiro de costelas de porco por todo o quarto. O nariz de Xiao Nian moveu-se repentinamente, e ela bateu palmas alegremente. Finalmente vou comer costelas agridoce. Li Xia olhou para a expressão animada da criança, e os 2 sorriram. Parece que a dieta tinha sido controlada nos últimos tempos. Ela ficou com muita vontade de comer, e o seu olhar logo caiu sobre mim, que estava ocupado na cozinha. Os seus olhos estavam cheios de ternura. Depois que as costelas agridoce foram colocadas na mesa, Xiao Nian imediatamente puxou a cadeira e sentou-se obedientemente para esperar. Vamos começar. Eu servi-lhe uma tigela cheia de arroz e coloquei-a à sua frente. Ok, coma rápido. Hoje você tem permissão para comer à vontade, mas amanhã não pode mais. Felizmente, Xiao Nian é uma criança satisfeita e feliz. Ela está muito feliz por poder comer as suas costelas agridoce favoritas nesta refeição. Ela já está muito feliz, sem problemas, papai. Vendo Xiao Nian comer feliz, os olhos de Li Xia também transbordaram de um sorriso, e o seu olhar mudou para mim, que estava a olhar para Xiao Nian com atenção. Uma pitada de preocupação brilhou nos seus olhos, e ela disse hesitantemente, tudo já se atenuou.
Não se preocupe, mesmo que os encontremos, não há nada de grave, estamos apenas aqui em Nanhai para treinar. Voltaremos para a cidade de Jing no próximo mês. Além disso, a linha de defesa costeira de Nanhai é tão longa, a ilha de Ulu pode não ser a área onde Liu Huyan está estacionada, mas as coisas são sempre tão coincidentes que são difíceis de prever. Depois de comer, eu e Li Xia levamos Xiaonian para passear ao longo da ilha. Xiaonian sempre esteve na cidade de Jing desde que nasceu. Esta é a primeira vez que ela vem à praia, e parece particularmente animada. Ela correu na areia com as suas pequenas pernas curtas, e os meus olhos seguiram sempre a sua figura. Corra mais devagar. Cuidado com os seus pés. Assim que as palavras foram ditas, Xiaonian cambaleou. Ela caiu para a frente, as minhas pupilas contraíram-se, e no momento seguinte estendi a mão para abraçá-la. No entanto, o impacto repentino tornou-me incapaz de reagir. Depois de abraçar Xiaonian, eu caí no chão com força, o meu braço estava arranhado, e Li Xia rapidamente ajudou os dois a se levantarem. Altian, onde você caiu? Xiaonian viu que eu estava ferido por protegê-la. Ela ficou muito arrependida e puxou o meu braço com carinho para soprar. Papai, a culpa é minha, eu não devia ter corrido, caso contrário você não teria se machucado. Eu olhei para os rostos preocupados da criança grande e pequena à minha frente, que eram exatamente iguais, e senti o meu coração aquecer. A ferida no meu braço foi causada por cair numa rocha, e parecia que estava a sangrar muito. Mas apenas arranhou a superfície da pele. Eu estava prestes a confortar os dois quando duas vozes familiares vieram de trás de mim. Altian, papai, Liu Huyan e a filha não esperavam. Elas realmente viram a figura que tanto desejavam nos últimos 3 anos. Yu Wei ainda era jovem. Ela foi a primeira a ficar impaciente. Ela viu o pai que não via há 3 anos e seus olhos ficaram vermelhos imediatamente. Ela queria atirar-se nos meus braços. Papai, sinto muito a sua falta. Eu estava furioso com ela no meu coração. Eu não esperava uma coincidência tão grande. A Ilha das Lágrimas era exatamente ajudante de Liu Huyan. Assistindo Yu Wei, eu encontrei esses adultos salvando o país. Então, agachei-me e conversei com ela. Xiaonian, papai tem algo para fazer. É melhor você e a mamãe voltarem primeiro. Embora Xiaonian se preocupe com a minha ferida, ela sempre me ouve. Assentiu. Li Xia não disse nada e pegou Xiaonian nos braços. Olhei profundamente para a mãe e a filha do outro lado. Eu espero você voltar. Depois de levá-los, Yu Wei não conseguiu se conter e perguntou, papai, por que aquela criança te chama de papai? Eu disse calmamente, porque ela é minha filha, embora precise me chamar de papai. Ao ouvir isso, as lágrimas de Yu Wei estavam prestes a cair. Ela não entendia que ela era a filha do papai. Só que depois de 3 anos, como poderia ver uma criança extra ao lado do papai? A expressão de Liu Huyan era complexa. Altian, aquela criança parece ter 5 anos. Você não pode ser o pai biológico dela. Eu fiquei em silêncio por um momento. Eu realmente não sou o pai biológico de Xiaonian. 3 anos atrás, quando terminei meu treinamento extremo, ouvi um choro de partir o coração de uma criança vindo do escritório. Talvez seja a natureza de um pai. Eu segui o som e fui até lá. Ao abrir a porta, descobri que Li Xi estava freneticamente tentando acalmar uma criança. Aquela criança era Xiaonian. Vendo a criança chorando até a pele ficar vermelha, eu estendi a mão proativamente. Eu a abracei em meus braços, sentindo-me amargo por dentro. Não demorou muito para Xiaonian finalmente parar de chorar e adormecer. Pela boca de Li Xia, fiquei sabendo que os pais de Xiaonian haviam se sacrificado e agora a área militar estava cuidando dela. Li Xia também nunca tinha cuidado de uma criança, então ela estava frequentemente frenética. Talvez entre nós, tendo histórias de vida semelhantes, desenvolvi uma sensação de conexão com Xiaonian. Sempre que terminava o treinamento, vinha cuidar dela. Com o tempo, Xiaonian me considerou como pai e Li Xia como mãe. Embora ela não seja minha filha biológica, no meu coração, só tenho ela como filha. Juei imediatamente começou a chorar amargamente. Papai, eu também sou sua filha. Como você pode não me reconhecer? Liu Huyan puxou Yu Wei, com uma expressão de dor. Altian, há 3 anos, fomos eu e Yu Wei que julgamos mal e te machucamos. Foi nossa culpa, mas você não pode negar que Yu Wei é sua filha. Nesta vida, nós te procuramos por 3 anos. Yu Wei está esperando ansiosamente pelo seu aparecimento o tempo todo. Eu puxei os cantos da minha boca sarcasticamente. Meus filhos não esconderiam de mim no dia aberto dos pais. Deixar outro homem ser seu pai.
Em um instante, a mãe e a filha de Liu Huyan ficaram paralisadas no lugar. Eles não esperavam que eu soubesse disso. Liu Huyan explicou com um rosto pálido. Yue foi enganada por Ji Boda. Ela é jovem e não entende as coisas. Eu olhei para ela friamente. E você? Por que você não me contou? Não importa o quanto você diga, não pode encobrir a dor deles naquela época. Desta vez, estou aqui apenas para pegar materiais para uma missão e partirei no próximo mês. Apenas finjam que não me viram. Liu Huyan olhou para mim incrédula. Ao Tian, você ainda vai nos deixar, mãe e filha? Como você pode nos abandonar? Eu quase ri de raiva. O que significa eu abandonar a mãe e a filha delas? Claramente, a mãe e a filha delas não me têm em seus corações. Foram elas que me forçaram a partir. Não é bom eu partir para dar lugar a Ji Boda? De qualquer forma, vocês duas gostam dela. Deixem ela ser o marido desta família. O pai está de acordo com seus desejos. Liu Huyan explicou apressadamente. Ji Boda tem incriminado Liu Huyan. Ela já foi presa. Ela está envolvida em destruir um casamento militar. Tentativa de assassinato. Ela nunca mais sairá. Fiquei surpreso. Nesta vida e na anterior, eu não sabia que Ji Boda e Liu Huyan tinham esse tipo de relacionamento. Liu Huyan pensou que meu coração estava balançando. Continuou a persuadir. Ao Tian, já percebemos nossos erros. Volte. Se você quiser continuar sendo um piloto, eu solicitarei aos superiores que nos transfiram para a cidade de Jing. Nossa família pode começar uma nova vida na cidade de Jing. Yue também olhou para mim com expectativa. Eu apenas balancei a cabeça, quebrando suas últimas esperanças. Para mim, vocês são, no máximo, estranhos familiares. Eu não quero mais entrar nesta porta. Depois de falar, me virei e saí, deixando apenas uma figura solitária, grande e pequena, parada no lugar. Yue puxou a mão de Liu Huyan, magoada. Mamãe, papai realmente não me quer. Os lábios de Liu Huyan se moveram. Ela queria muito dizer a Yue que o papai não os abandonaria, mas sua garganta parecia estar bloqueada por uma pedra enorme. Nenhum som pôde ser emitido. Para evitar encontrar Liu Huyan novamente, eu estava em uma rotina diária entre o dormitório e o campo de treinamento. Embora eu frequentemente sentisse durante o treinamento, eu fingi não saber nada até o dia da prática formal. Eu, vestido de azul, com o capacete na mão esquerda, saí direto do dormitório. Desta vez, não é apenas um exercício, mas também um momento em que os superiores inspecionam os resultados do treinamento deles nos últimos 3 anos. Eu preciso mostrar meu nível. Assim que desci do prédio do dormitório, vi Liu Huyan esperando ao lado. Eu olhei para frente, querendo ir embora, mas fui parado por Liu Huyan. Ao Tian, desculpe, Liu Huyan esboçou um sorriso amargo. Abrindo a boca com dificuldade, ontem à noite eu tive um sonho. Sonhei que, de acordo com o plano original, Ji Boda veio para o Mar do Sul. Você e o Yue ficaram no pátio, mas eu não cumpri minha promessa de ser promovida, prejudicando você por toda a vida. E mesmo quando recebi a medalha 81, não mencionei seu nome. Só agradeci a Ji Boda. Ao final, os olhos de Liu Huyan já estavam vermelhos. No início, ela não acreditava em vida passada e presente, mas depois de ter o sonho da noite passada, e ao pensar na minha partida, ela soube que eu provavelmente tinha tido o mesmo sonho que ela. Por isso escolhi me divorciar dele e mudar meu destino. Quando Liu Huyan me viu novamente, ela estava determinada a se desculpar comigo, até que eu perdoasse sua mãe e filha. Ela não queria se separar de mim novamente. Mas hoje de manhã, quando ele acordou, aqueles olhos de relutância meus antes de morrer no sonho continuavam ecoando em sua mente, fazendo com que seu coração sentisse pontadas de dor. Afinal, ele e sua filha realmente me prejudicaram por toda a vida. Como ele ainda poderia ter coragem de continuar vivendo? Eu não esperava que Liu Huyan realmente soubesse sobre a vida passada, mas já era tarde demais. Nesta vida, eu já mudei meu destino por conta própria. Não preciso do seu arrependimento tardio. Já que você sabe, então não tente mais consertar as coisas. Para mim, vocês duas, mãe e filha, são as carrascas que me mataram. O rosto de Liu Huyan ficou pálido, mas não conseguiu refutar. Embora Yue seja jovem, mas depois da explicação de Liu Huyan, ela também sabia do erro imperdoável que havia cometido. Ela baixou a cabeça com os olhos vermelhos, sem ousar olhar diretamente nos meus olhos. O horário de reunião estava quase chegando. Eu não prestei mais atenção na mãe e na filha.
Passei por elas e fui embora. Chegando ao local do exercício, entrei habilmente no meu parceiro. Apertei o cinto de segurança, coloquei o capacete, número 2568. Tudo pronto. Com o comando do comandante, centenas de caças decolaram para o céu, deixando longas linhas no céu. Liu Huyan, de mãos dadas com Yuei, observava de longe. Yuei apenas fixou os olhos no céu e não pôde deixar de perguntar: mamãe, depois que este exercício terminar, papai vai embora? Liu Huyan acariciou sua cabeça. Papai está realizando seus sonhos e sua carreira, não podemos mais incomodá-lo. No dia seguinte ao término do exercício, o grupo de pilotos que veio para o treinamento embarcou na estrada de volta. A mãe e a filha de Liu Huyan não foram me ver partir, apenas observaram de longe enquanto eu pilotava o caça para longe. E registraram firmemente o número da fuselagem no fundo do coração. Muitos anos depois, Yuei já havia entrado na universidade e deixado Ludao. Liu Huyan ainda permanecia na linha de defesa costeira. Mas sempre que ouvia um avião passar, ela inconscientemente olhava para cima, para ver se era o número que ela havia murmurado milhares de vezes em seu coração, porque ela sabia que este era provavelmente o momento mais próximo de mim. No resto de sua vida,